Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um encontro Umbanda do Bem. Estamos aguardando mais um pouquinho para algumas pessoas entrarem, né, e nossos irmãos em prontidão aí para a gente iniciar nosso bate-papo. Xalá abençoe, João. Seja bem-vindo. Vamos aguardar Pai Rafael entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda. Boa noite, meu irmão. Opa, tá me vendo? Estou ouvindo. Boa Rafael noite. pediu para a gente alterar aí a ordem. Tranquilo. Começar com você hoje. Como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. Tudo em paz. E você? Estou bem, graças a Deus. Vamos seguindo, né? Vamos lá. Então, hoje mais um encontro, Umbanda do Bem. Estamos aqui reunidos para falar sobre Umbanda, com 4 sacerdotes de 4 casas. E hoje a gente está começando com o Pai Leandro, da Casa de Sultão das Matas. Salve, seu sultão. Achei. Então, pai, a gente tem 6 perguntas, né? Como de Uhum. costume. E aí, no caso, você escolhe 2 perguntas para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. De 1 a 6. Vou começar com a 3. Mas antes, deixa eu salvar o pessoal. Boa noite a todos. Sua bênção, Marquinhos. A bênção, Fábio, também, que está aí já no backstage. Salve aí também o Pai José, as forças de vocês. Boa noite a todos. E vamos de pergunta número 3. Vamos lá. Que assim seja. Na sua visão, meu irmão, qual é a relação que o sacerdote deveria desenvolver com seus médiuns? Ser um sacerdote amigo?
ou ele deve se limitar somente a tratar questões relacionadas à espiritualidade? Poderia trazer, isso poderia trazer interpretações equivocadas no seu momento de atuação como dirigente ou chefe de terreiro? Tá, vamos lá. Primeiro que eu entendo que a relação sacerdote, filho, enfim, ela se estabelece por uma questão espiritual, né? Ou seja, existe um plano, a gente de alguma forma nasceu com essa missão, né? Ao passar do tempo se preparou, e eu acredito que todas aquelas pessoas que vão se tornar os nossos filhos, né? Também têm traçados em seus destinos esse encontro. Então, começa por aí. Baseado nisso, eu entendo que a relação tem que se estabelecer com respeito e com amor, né? Esse amor que eu digo sempre que é o amor esquecimento de mim, né? Ou seja, o amor em que eu me preocupo, em que eu priorizo o outro. Em que nível de intimidade, ou seja, em que nível da vida da pessoa eu posso adentrar, isso depende muito mais da pessoa, né? Existem pessoas, na verdade, assim, o nosso papel como sacerdote e espiritual e dentro de uma religião é orientar, conduzir, né, a pessoa dentro do caminho da religião. Ou seja, desde o começo, você começar a preparar a pessoa, ensinar a pessoa, mostrar o que é a religião, né? Estar pronto para suportar os desafios dentro da religião com a pessoa e ir preparando cada um dentro da sua missão, né? Daquela proposta que cada um traz com a espiritualidade. Agora, se ao longo do caminho uma pessoa vai se sentir confortável, confiável, de vir conversar determinadas coisas que não necessariamente são espirituais, isso vai depender muito mais da pessoa, entendeu? Eu penso dessa forma. A gente sabe que, como sacerdote, muitas vezes nós somos advogados, juízes de paz, psicólogos, ginecologista, urologista, né? A gente exerce várias funções, porque as pessoas vêm muitas vezes realmente conversar com a gente. Algumas pessoas têm realmente a ausência da figura, seja materna, da figura paterna, ou de fato enxergam um pai espiritual como um pai realmente, né? Assim como, por exemplo, eu enxergava minha mãe, né? No momento em que eu renasci dentro da minha visão espiritual, eu tenho uma nova mãe, né? Eu tenho a minha mãe carnal, que no meu caso eu tenho o privilégio de ser uma pessoa maravilhosa, né? Mas eu também tive uma mãe espiritual. Então, por ela, eu desenvolvi um amor equivalente, um amor, respeito, carinho e tudo. Com a minha mãe, eu conversava sobre tudo, né? Essa relação se estabelecia com muita sinceridade, né? Eu nunca menti para ela. Assim, a gente conversava as coisas mais simples, as coisas mais duras, e se conversava sobre tudo. Mesmo depois que eu me casei, eu comecei a viver com a filha dela, ainda assim a gente não misturava esses papéis. Então, eu penso assim, sabe, Marquinhos? A nossa responsabilidade é a condução espiritual. Nossa responsabilidade com as pessoas é essa. Como eu disse, com respeito e com amor mútuo, né? Agora, se vai um pouco além disso, que eu digo, outras questões pessoais, etc., aí vai depender muito mais da pessoa, porque eu vou deixar a pessoa à vontade, né? Eu só posso ajudar a quem realmente quer ser ajudado, né? Eu não posso invadir ou definir determinadas coisas da vida da pessoa, que, obviamente, não afetem a vida espiritual, né? Então, a gente conduz dentro da espiritualidade, mas que nível isso vai chegar depende da pessoa. Entendi. Ótimo. Perfeito. Vamos para a pergunta número 4. Número 4. Vamos lá. Viemos de uma era que o conhecimento da religião de Umbanda era passado oralmente e gradativamente. Hoje temos acesso a uma gama de informações e de diversas fontes. Você vê esse cenário como algo positivo, negativo? Haveria alguma consequência para o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto humanista? Na verdade, eu vejo da seguinte forma, que eu acho que é necessário que haja sempre prudência, né? Prudência, temperança, né? Por que eu digo isso? Quando você tem uma enxurrada de informações, é preciso ter um filtro
dentro dessas informações. E eu entendo que a partir do momento que um filho de santo se propõe a fazer parte, né, de uma corrente e está, por isso, submetido a um zelador ou uma zeladora, eu entendo que ele passa a ser esse filtro, né? Por quê? Existem leituras que a pessoa pode ler, mas que pode, eventualmente, também gerar um equívoco em algumas interpretações dentro da religião da casa. Eu falo isso, a Casa de Sultão sofre muito por isso, porque a forma como a gente enxerga a Umbanda, a forma como a gente trabalha nossos rituais e a nossa liturgia, praticamente eu diria que não existe livro sobre isso, né? É muito pouco que se tem descrito sobre isso, que tem é muito antigo e não representa algumas coisas que a nossa casa e outras que eu conheço trabalham. Então, no momento em que um filho se propõe a ler alguma coisa, ele está com um filtro muito ativo. Outra coisa que eu falo da prudência é que é preciso que o sacerdote ou a casa, eu vejo, crie para essa pessoa uma espécie de roteiro, uma espécie de encaminhamento do que vai ser lido em que momento, né? Aqui na Casa de Sultão, quando a pessoa ela começa a fazer parte da corrente, a minha orientação inicial, seguindo aquilo que eu aprendi, é Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns. Enquanto a pessoa não entender os conceitos de um trabalho espiritual, enquanto a pessoa não entender, né, a parte doutrinária que traz no Evangelho, e enquanto a pessoa não entender o fenômeno mediúnico, eu começo a achar que pode estar colocando a carroça na frente dos bois. Porque eu vou estar colocando informação sobre orixá, sobre entidades, sobre energia, sobre campos, etc., em cima de uma estrutura que ainda não está sedimentada para aguentar aquele peso. E aí, o que vai acontecer lá na frente, essa casa vai desabar. Então, acho que esse é um papel importante. Eu sempre gosto de comentar as questões que eu vivenciei. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, independente da religião, eu sou curioso por natureza. Então, em tudo na minha vida, eu sempre estudei, li, me aprofundei. E com a religião não seria diferente. Quando eu busquei a minha mãe naquele momento, ela me orientou isso, o Livro dos Espíritos, Evangelho e o Livro dos Médiuns. Quando eu li e entendi que estava com um entendimento já bem sedimentado, eu aí comecei a comprar livros. Mas todos os livros que eu comprava, eu trazia a ela primeiro. Então eu dizia, olha mãe, comprei esse livro, posso ler? Ou ela dizia, pode, ou ela passava o olho dizendo, esse aqui não. De todos os livros que eu comprei, apenas 2 minha mãe segurou. Um livro, ela me entregou, tipo, 2 semanas depois, porque ela me disse assim, ó, eu acho que ela não conhecia o conteúdo, então ela quis passar um olho para poder me entregar. E teve um outro livro, que esse ela segurou mesmo, ela falou, esse aqui não. E aí, esse livro ela me entregou anos depois. Eu me lembro até da cena, até hoje. Ela descendo as escadas, ela vinha com o livro na mão e fez assim, ó, pronto, agora você pode ler esse livro. E eu confesso a você, Marquinhos, a essa época eu já devia ter 3 anos de obrigação, já devia estar no meio do caminho, que eu li o livro, óbvio, né? Pô, minha mãe segurou o livro, quem curiosamente não queria saber o que estava de tão secreto ali que ela escondeu de mim. E, cara, eu não tenho que agradecer a ela. Porque o livro trazia todo um entendimento, principalmente de Exu e do trabalho de Exu, muito distorcido do que a gente pratica, do que a gente entende hoje. Então, possivelmente, se eu tivesse lido naquele momento, todo o restante do meu entendimento com Exu precisaria ser lapidado, retrabalhado. Por quê? Por causa de uma curiosidade, por causa de uma busca que eu fiz sem primeiro alinhar. Então, eu vejo dessa maneira, sabe? Eu entendo que é necessário que, à medida que a gente tem acesso à informação, a gente deve buscar, mas acho que é muito importante ter prudência. E como eu disse na semana passada, que uma coisa não negue a outra, né? Porque a gente também achar que os nossos mais velhos e que os nossos ancestrais faziam as coisas sem saber o que estavam fazendo é, no mínimo, ingenuidade. Eles sabiam dentro daquele entendimento e tudo funcionava, tudo caminhava. Claro, à medida que o tempo passou, novos entendimentos foram abertos. Perfeito.
Mas uma coisa, como eu disse, não pode negar a outra. E, principalmente, dentro da minha visão, nada substitui a vivência dentro de um terreiro. Livro nenhum, de doutor fulano nenhum, vai substituir, na minha visão, a vivência dentro de um terreiro. Então, o conhecimento dentro de um terreiro, o conhecimento que faz, né, a gente caminhar dentro da nossa religião, ele está muito mais dentro daquilo que a gente faz, do que a gente aprende, do que o nosso zelador nos ensina, do que o nosso mais velho nos ensina, daquilo que a gente primeiro vê e não tem outorga de fazer, daquilo que a gente vê e que o nosso zelador, né, pega a nossa mão e nos ensina e passa e transmite o axé, até o dia que a gente faz com a supervisão dele, até o dia que a gente faz sem precisar da supervisão dele. Então, para mim, esse é o conhecimento. O livro ajuda, pode ajudar, mas, de novo, com muita prudência e parcimônia. Entendi. Realmente é difícil, né, esse filtro, né? Por isso que é interessante que o próprio médium, né, junto com o dirigente, eles estejam juntos nessa, né, nessa jornada aí, nessa caminhada, porque a gente tem muitas informações que são de vivências né, de centros, de sacerdotes ou de pessoas que escreveram livro, e aí muitas vezes não condizem com a sua realidade, né? É muito complicado, eu concordo com você. Exatamente, a gente precisa, e eu falo isso muito, principalmente para as pessoas que estão chegando à casa, né? Eu digo assim, gente, às vezes a gente vem atordoado de informação. Eu digo porque, de fato, é um atordoamento. Esse atordoamento, ele, inclusive, pode se manifestar até dentro de uma incorporação, até dentro de uma determinada situação. Por quê? Porque você carrega aquele entendimento para dentro do seu inconsciente ou do seu subconsciente. E no momento em que a sua consciência, né, deixar de estar em estado de vigília para que você tenha uma outra, né, energia, essa energia, ela usa, obviamente, aquilo que você traz, né? É por isso que o Oxóssi que incorpora em um não é que incorpora em outro, que incorpora em outro, porque ele traz também a sua essência. Então, se aquela informação que você vai prover à entidade está equivocada, então todo o processo tende a ter ruído. E aí a gente vai ter que ter mais trabalho. Então, é necessário que tenha um momento de esvaziar a xícara, para que você possa, né, receber um novo chá. É perigoso, gente, essa coisa de buscar a fórmula, né, buscar a fórmula de ouro, é muito perigosa. Tem me permita terminar essa resposta com um casozinho. O pessoal disse que é uma lenda chinesa. Tudo que é muito legal é chinês, né? Então, o pessoal fala que é uma história chinesa, mas enfim, que é a história do mestre, né? Que eu acho muito bacana essa história, que eu falo para os meninos para mostrar a preocupação que você tem que ter com a formação do conhecimento. Que diz que o mestre foi visitar um de seus discípulos e passar a noite na casa desse discípulo, né? E o mestre estava em volta de silêncio. Ele chegou na casa do discípulo, foi super bem recebido, jantar, aquela coisa toda, dormindo na melhor cama, aquela coisa toda, ficou muito feliz. Quando o mestre foi embora, de manhã, foi se despedir do discípulo, muito agradecido, o mestre apontou assim para uma pedra pequena, e essa pedra virou ouro. E aí ele foi entregar ao discípulo. O discípulo começou a chorar. Só que não era um choro de alegria, era um choro de tristeza. Mas ficou sem entender porque que o cara estava chorando. Tudo bem. Foi no fundo da casa e tinha uma pedra muito maior, uma pedra de 4 toneladas. O mestre apontou para a pedra e a pedra também virou ouro. Você acha que o discípulo ficou feliz? Ele começou a chorar mais ainda. Era desesperador o choro do cara. O mestre, sem entender aquilo, fez: cara, não estou entendendo. Tem 4 toneladas de ouro. Ele pensando com ele, né? Não estou entendendo. Chegou no fundo da casa, tinha uma montanha. O mestre apontou para a montanha e tudo virou ouro. A montanha, as árvores, os animais, tudo virou ouro. E o discípulo se jogou no chão, se chorando, desesperado, se lascando. E o mestre virou para ele e falou assim, quebrou o voto de silêncio, e disse: meu filho, eu não sei o que eu faço mais. Eu transformei uma pedra pequena para você em ouro, transformei uma pedra de 4 toneladas, transformei uma montanha, e nada te satisfaz. O que você quer de mim? Ele fez: eu quero o seu dedo.
Entendido? Pois é. Exatamente. Então, cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo. É isso aí. Tá bom, meu querido? Tá bom, obrigado, viu, pai? Muito gratificante esse encontro, né? Que a gente prolongue isso muito tempo, né? Que a gente se fortaleça, né? E eu sei que você tem um compromisso aí daqui a pouco, né? Então, se o pessoal para quiser, você. né, quando acabar aí, aproveitar, né, então, o espaço que você Pronto. deu aí, quando vocês acabarem, às 8 horas, a Casa de Sultão hoje vai promover uma agenda, né, que a gente chama sempre de Aprendendo com a Espiritualidade. Então, a gente traz muita gente. Hoje a gente está trazendo uma Yalorixá, Mãe Yara de Oxum, e ela vai falar sobre o Orixá Oxum. Claro que é sobre o viés do candomblé, né? Esse orixá não viés de uma mãe tanto do candomblé. Mas eu acho que vai ser bacana, poder ter convidado, bacana, na casa de Sultão. Tá bom? Tá bom, meu irmão. Um Obrigado. abraço, fique com Deus. Você também. Vamos agora dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Vamos chamar agora Pai Fábio. Boa noite para quem é de boa noite. Boa noite, meu pai. Tudo na paz? Tudo na paz, pai. Sua bênção. Graças a Deus. Minha mãe abençoe, sua bênção. Meu pai abençoe. Como é que está? Tudo em paz. Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos mais velhos, aos mais novos, a minha bênção, a bênção. É um prazer estar, né, com vocês novamente nessa segunda-feira de edificação, de conhecimento, né, de interatividade com os nossos, com quem vive a nossa realidade, com quem não vive também, né? Seja muito bem-vindo, estamos aqui. É isso aí, vamos em frente. Mesmo esquema das perguntas. Agora Essas perguntas, será que eu dou sorte hoje, Marcos? Tem nada polêmico, não, né? Que eu tô dedo podre pra coisa não, polêmica. Polêmico só Rafael. Ai, Jesus. Temos Vamos aqui lá. 4 números, né? 1, 2, 5 e 6. Mamãe, 5. 5. Vamos lá. Com relação ao crescimento de um centro, um templo, um terreiro de Umbanda, qual a preocupação que um sacerdote deveria ter para ampliar o seu espaço físico ou o seu corpo mediúnico? Quais impactos trariam, pensando-se no aspecto de quantidade? Deixa eu ver como é que eu vou traduzir isso aqui. Eu costumo falar que na minha casa a quantidade ela não traz qualidade para o meu trabalho. Ótimo. E ela não deveria trazer para o trabalho do Senhor ninguém, porque quando a gente pensa em muito, a gente perde a essência do que a gente está vivenciando ali, né, naquele processo. É comum, hoje em dia, a gente ver, né, algumas casas abarrotadas de pessoas, e eu falei, inclusive, em uma live minha que eu fiz há pouco tempo, existem alguns processos, eu não sou contra que a casa tenha o crescimento, eu não sou contra que a casa realmente evolua, que ela tenha 500 médios, que ela tenha nem mais lugar para colocar uma mesa tão grande que, né, possa ficar essa extensão espiritual de acordo com a vivência e necessidade daquele terreiro, porque cresceu tanto, então foi havendo a necessidade, na verdade, de agregar, né, de ter mais médios, mas que esses médios tenham, né, primeiro, conhecimento, segundo, o preparo espiritual para estarem ali, né, naquela corrente, porque a gente entende que quando você coloca alguém, né, dentro da sua corrente mediúnica, ali faz parte da sua família espiritual, e quando um elo daquele está defeituoso, consegue mexer com toda a casa, aquilo consegue reverberar em toda a corrente que a casa vibra. Né? Se um médico daquele está passando por um momento, ou está afastado, ou está fazendo alguma coisa que vai de contra
ao que é ensinado ali dentro da sua casa, todo o grupo sente, todo o grupo sofre junto, né? Porque formamos, querendo ou não, uma corrente espiritual. Então, assim, na minha casa existe esse cuidado. Eu comecei minha mesa, na verdade, eu tinha 5 médios que sentavam na mesa junto comigo. A maioria não tinha essas obrigações todas, porque o espaço que eu trabalhava na época não permitia, não tinha como recolher, como dar obrigação, como dar bori. E as coisas foram aumentando, foram crescendo, e foi tendo necessidade da casa ter, né, o que se faz necessário, quartos para recolher, para dar bori, para colocar exu, para colocar, né, rituais, trabalhos, enfim. E a coisa foi realmente evoluindo. Com o passar do tempo, na sua, como toda casa tem, a gente vai tendo a necessidade, vai observando de acordo com a demanda que a gente vai recebendo, né, de consulentes, porque isso é feito de forma gradativa, né? A gente não consegue avaliar, dizer assim, a minha casa tem 100, daqui a um mês vai ter 200. Não está em nós, né? Esse processo de selecionar, de dizer assim, não, vai acontecer. Se você estiver honrando com o seu processo espiritual e para com os seus, a tendência da coisa é só ascender, é só evoluir, é só crescer, é fato isso, né? Hoje eu tenho na minha casa 95 filhos, né? Borizados, feitos por mim, né? Eu tenho 25 anos hoje de trabalho, né? De casa aberta, de umbanda mesmo, e isso foi feito com muito estudo, que foi direcionado, na verdade, pelo mentor da casa, que é o Caboclo Taperoá, tudo que acontece na casa, né, para suspender um filho, para poder participar do processo mediúnico interno da casa, é ele quem suspende, né, é ele quem traz essa autorização para que eu, como sacerdote, coloque aquele filho para poder participar dos trabalhos internos, né, e futuramente fazer uma obrigação, né, e isso vai acontecendo de forma gradual. Eu respeito a forma que cada casa trabalha, que cada casa suspende as pessoas para trabalhar, mas eu acho que a gente não precisa ter muita sede ao pote, né? Eu acho que as coisas precisam ter ordem e decência e entender que essa quantidade, né, se não for muito bem administrada pelo zelador, ela pode se tornar em um grande prejuízo, porque pode mexer com cabeças, com situações, com pessoas que já têm, na verdade, ali uma raiz, um comprometimento com a sua casa e misturar, entendeu? A erva daninha com os frutos. E ao invés de abençoar, apodrecer. Né? Porque diz que uma ovelha ruim põe um rebanho a perder. E eu já tive situações na minha casa, inclusive, né, de pessoas novas que por poucos não colocavam a metade de um rebanho a perder. E eu precisei ter sabedoria para administrar, na verdade, o que estava acontecendo por trás daquilo ali, daquele médio. Né? Então, assim, a quantidade, eu falo que não traz qualidade para nada nem para ninguém. E que o sacerdote precisa ter sabedoria para administrar o processo. Ele tem que ter, além de 2 olhos, ele tem que ter mais 2, né, para poder estar enxergando, né? Claro, então, claro. Eu toquei nesse ponto da quantidade, até por uma questão humana, né? Porque chega um momento que fica humanamente impossível uma pessoa administrar muita gente. Então, às vezes, precisa ter os olhos, outros olhos, pessoas, né, que já estão há um tempo com essa pessoa para poder estar observando isso, né? Até para ele estar delegando, né? Uhum. Na verdade, a Umbanda tem um quadro de hierárquico, né? Isso. Tem os Odãs, tem as Equedes, tem o Pai Pequeno, tem as pessoas que fazem parte de todo um quadro espiritual e que essas pessoas não podem recorrer só ao Pai de Santo. Você tem um irmão mais velho, você tem uma pessoa que tem um certo tempo de casa, né? Tem dúvidas que você pode tirar com ela. Tem dúvidas que você não pode ficar na barra da bata ou da saia do Pai de Santo, tamanho de santo, para estar perguntando tudo. Né? Porque tem coisas que o Equed pode lhe responder. Né? Tem coisas que o Ogã pode lhe responder. Tem coisas que um irmão mais velho pode lhe responder. Se o Pai de Santo for parar para tudo, ele não vive. Eu falei essa semana de uma live minha que teve uma filha que saiu de uma casa e estava entrando na minha casa, que ela estava chateada porque a casa que ela vinha, a mãe de santo não dava atenção aos filhos. E eu disse a ela, meu amor, quem precisa é o filho, quem tem que procurar o pai é o filho. Quando o filho está com fome, quer leite, quer peito, ele chora. Porque a mãe, para saber que ele está com fome, ele precisa chorar para entender e botar o peito na boca e dar leite e alimentar.
Assim é o sacerdote. Ele não tem tempo para estar cuidando, nem tomando parte da sua vida, com o que está bom e o que está ruim. Até porque um sacerdote não tem só você de filho. Ele tem diversos filhos para ele dar conta. Então, assim, quem precisa dele é você. É você que tem que... Meu pai, olha aqui. Meu pai abre o jogo para mim. Meu pai, quando o senhor pode dar uma olhadinha para mim no IFA? O que é que o senhor pode fazer por mim? E aguardar o tempo que for necessário para ele responder. É assim que funciona. É verdade. Há uma inversão de valores, né? Isso. A facilidade, na verdade, a facilidade de alguns lugares, de alguns centros hoje, por achar que todo médio, né, que sente uma energia ou incorpora, tem que participar de uma corrente, foi o que facilitou tudo isso aí. E na minha casa, eu não permito isso. Você é médio, é ótimo, mas vai sentar no banquinho. Vai sentar na consulência lá, o tempo que for preciso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você aprender, saber o que é que você quer aqui dentro da Umbanda, para daí, então, eu ver, né, dentro do seu processo, das suas necessidades, o tempo de se você ser convidado pelo dia ou por mim, para você fazer parte do quadro mediúnico. Mas, até então, eu preciso saber o que é que você quer aqui dentro. Né? Porque de oba-oba, o inferno está cheio. Né? Tem que ter o esforço, né, da pessoa, ela tem que buscar, né? Claro, tudo que vem fácil não é fácil. É um bandista pulando de casa em casa para ver onde é que vai se adequar, como se fosse encontrar a casa perfeita ou a perfeição. E não existe perfeição, perfeição é só lá. Só lá em cima, o perfeito é o Pai, né? Aqui estamos suscetíveis a tudo, a erros, acertos. Não tem casa perfeita, não tem pai de santo perfeito. Eu erro como todo mundo erra, como o pai Marcos erra, como o pai Rafael erra, como o pai Leandro erra. Né? Todos nós somos humanos. Né? E você não vai achar esse perfeccionismo dentro de um terreiro em lugar nenhum. Né? Nenhum. Perfeito, perfeito. Vamos para a segunda, né? Uhum. Segunda pergunta, número 1, 2 e 6. 6. A maior. Papai. A maior pergunta. Misericórdia. Eu falo pouco, né? Vamos lá. Um médio de terreiro, em suas interpretações equivocadas, tem uma conduta que vai de contra os princípios do terreiro e do seu sacerdote. Acaba por se afastar e sair falando de forma pejorativa da casa e do sacerdote. Um dia, ele retorna à casa e pede para ser acolhido novamente. Na sua visão, qual seria a condução de um sacerdote nessa situação? Essa Eu fiquei vermelha. Marcos, até esquentou aqui agora. Eu vou ser muito sincero, né? Como sacerdote, como ser humano, antes de ser babalorixá, humanamente falando. Eu já passei por isso na minha casa, né? Onde o médium saiu, quebrou a cara, né? Em outros lugares, voltou. O caboclo aceitou, na verdade, fez tudo o que ele tinha que fazer por esse médium, e o médium tornou a aprontar, a dar trabalho, a fazer pior do que o que ele tinha feito antes de sair. Então, assim, na minha casa hoje, eu, pai Fábio, não aceito. Entendi. E eu já conversei com a minha espiritualidade, já conversei com o meu mentor, inclusive, acabou com o Taperoá, que eu, pai Fábio, não aceito. E se ele aceitar, eu não vou cuidar dessa pessoa. Entendi. Entendeu? Não vou cuidar. Porque eu acho que quem se abaixa demais aparece o que não deve. E tem coisas que a gente precisa deixar a razão falar no lugar da emoção. Porque a gente, antes de ser sacerdote, né, a gente é sacerdote, mas a gente não é abestalhado. É verdade. Né? A gente não é idiota. E tem pessoas que querem fazer a gente de idiota. Que acham que você tem que ser bonzinho e passar a mão pela cabeça sempre e perdoar sempre. Precisamos perdoar, né? Mas você precisa evoluir em outra casa que não é mais na minha, porque na minha você já feriu todos os princípios que você teve para poder ferir.
E você vai ser um médium que eu não vou me sentir à vontade em abrir o quarto do meu santo para você entrar. Eu não vou confiar em você dentro do quarto de um santo meu sozinha ou sozinho, pelo que você já me fez. Entendeu? Porque vai ter o perdão? Vai, mas o perdão ele vem com limitações. Entendeu? E perdoar não quer dizer que tem que estar junto, né? Justamente. Perdoar é diferente assim, de confiança. Eu falo com alguns que já não fazem mais parte do meu corpo mediúnico. Com o meu coração aberto, eu não tenho raiva de ninguém. Perante a luz, a raiva que eu tenho, eu quero para minha vida. Eu não tenho raiva de filho nenhum que já saiu da minha casa um dia, né? Que eu acho que todos nós passamos por isso. Eu já passei, você já passou, né? Todos os zeladores já passaram por isso. Por essas ingratidões mesmo. A palavra é essa ingratidão. Do filho entrar e não reconhecer e querer achar que tem que ser como ele quer, né? Ou se Maria vai com as outras, e aí, enfim. Como é que se fala? E você, na verdade, aceitar isso de volta como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho uma história bem pequenininha para contar, né, que é uma história que me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho, na minha casa, os filhos, um grupo, né, e tem uns filhos antigos que acolheram essa pessoa que chegou nova, na época, né? É só uma história rápida do que aconteceu. E aí essa pessoa me trouxe uma consulente para eu atender, e eu fui atender essa consulente e eu joguei para ela. E no jogo ela queria se separar do marido dela. Uma filha de santo minha me trouxe uma consulente. E aí no jogo dela dizia que ela queria se separar do marido dela, só que ela estava se pintando para o marido de louca. Para que o marido abandonasse, saísse e deixasse ela porque ela tinha ficado maluca. Aí eu disse a ela que era mais fácil ela abrir a verdade para ele e dizer para ele que queria viver outras coisas, que o amor acabou, que o tempo acabou, que ela não sentia mais nada, que ela seguir esse caminho dele acabou. Que era muito feio ela estar fazendo o que ela estava fazendo, se pintando de louca sem ser. E chamei a pessoa que trouxe ela em casa e li o beabá. E o senhor falou, não está maluca não. Porque ela está se pintando para você de louca, mas ela não é louca, ela é tão sã quanto eu e você. Entendeu? E aí, essa pessoa foi, que levou na minha casa, que era uma filha minha, pegou uma filha que tinha acabado de chegar na casa e passou a situação. Aí essa filha nova disse assim, vamos levar ela em tal lugar assim, assim, que eu já fui lá fazer uma consulta. Aí pegou essa consulente e levou para essa mulher. E foi com uma outra filha minha, mais velha de santo, junto. Sim. Chegou lá, a mulher atendia com a pombagira. Aí a pombagira, é Deus, acho que é Deus mesmo que, né, termina usando. A pombagira, quando chegou lá, ela chegou lá e disse assim, você já ouviu o que você tinha de ouvir? O que você ouviu? Você não tem dois corações, não, você só tem um. Então resolva a sua vida, porque eu não tenho o que resolver para você, não. O que tem que resolver é você. Resolva, porque é que você tinha de ouvir lá, de onde você veio, você já ouviu. Ou seja, quebrou a cara, né? Aí eu volto à questão. Se a mulher fosse uma charlatona, não tivesse manifestado com nada, inventasse que ali tinha isso, tinha aquilo outro, tinha que fazer mil ebó, mil trabalho, quem é que estava com a verdade? Seu pai de santo que você conhece, que colocou a mão na sua cabeça, ou um desconhecido que você não conheceu de lugar, nunca viu na vida, que você foi levada ontem na casa dela, quem é que estava com a verdade? Pois é. Você entendeu? A conveniência. É conveniente, porque tem pessoas que querem que a gente diga, né? Que tem ebó, que tem egum, que está carregado, que tem feitiço. Quando a gente não diz, pronto. A gente tem que criar, na verdade, né? Para alguma dessas pessoas que querem, mas comigo pega embaixo. Porque se tiver, tem, mas se não tem, eu não vou inventar. Para poder agradar ninguém. E aí pronto, aí depois eu descobri tudo, e aí Pombagira chegou na casa, leu o beabá todo, contou tudo, né? A minha Pombagira, e afastou e tirou todo mundo da casa. Que estava envolvido na patota, sai. Botou para fora. Mas é assim mesmo. E aí acabou. E aí encerrou o assunto. Mas é assim mesmo. Você entendeu? E é por aí. Mas, esse aspecto, assim, né? Você tocou no ponto da ingratidão. Era até uma das palavras que eu ia colocar nessa pergunta. Acabei não colocando. Né? Mas eu interiorizei, né? Que, assim, a casa da gente é um pronto-socorro espiritual, né? Então, assim, como um pronto-socorro, tem pessoas que vai chegar lá,
vão chegar lá, vão receber a cura, né, a bênção, vai embora, outras vão precisar ficar um tempo associando internamente, internada ali, para ficar se cuidando, e depois vão seguir o caminho delas, né? Então, assim, a gente tem que ter, né, essa limitação, né, com essas pessoas, e tem que ficar muito atento também, né? Até para a gente não se deixar emocionalmente, né? Se envolver emocionalmente e depois... Na verdade, Marquinhos, eu acho que a nossa casa espiritual é um eterno hospital. É algo que a gente não está de alta nunca. Porque você está em aperfeiçoamento diário. Sim. Diário. Você está em processo de aperfeiçoamento, de transmutação, de evolução, de conhecimento, de busca diária. E quando é que acaba isso? Quando é que o médium, o filho está pronto? Nunca. Nunca. Onde é que eu me conecto? Onde é que eu resgato e reconheço os meus? Onde é que eu busco intimidade, que eu recarrego minha bateria, que eu me livro das minhas imperfeições através da minha evolução, né, que eu estou recebendo ali dentro? No terreiro. Então, quem lhe deu alta? Quem disse que está pronto para sair? Você. É um contrato onde só você assinou. A espiritualidade para você é um contrato permanente, eterno, para a vida inteira. Como pais e mães. O contrato que um pai e mãe têm com o filho é para a vida inteira, é vitalício. Ele não quebra, não é? Quem quebra somos nós, humanamente falando. Quebramos o contrato com o espiritual, achamos que estamos de alta, ou que já podemos nutrir, né, nossas vidas por nós. Mas não. Aí a primeira dor de barriga que dá, onde é que volta? Pra casa do pai. Assim, tem alguns processos também, assim, eu digo até ritualístico, né? Que envolve a questão espiritual, que é um compromisso eterno. Até o seu desencarne, você vai ter. Você pode mudar de casa, você pode. Mas aqui, o que foi feito, não tem como desfazer uma ritualística. Né? Você pode fazer uma outra, mas desfazer o que está feito. Eu gravei uma live hoje. Uma live não, um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Caboclo Taperoá. Se você não segue a gente, segue a gente lá no canal do YouTube. Tem algumas ministrações lá do Caboclo Taperoá. Eu coloquei, vai estar entrando daqui a pouco, né? Esse vídeo novo. Que eu falei que o problema de hoje em dia é que as pessoas elas não estão se relacionando com a espiritualidade. Elas não estão se relacionando com a Umbanda, ou com o fruto que vem da Umbanda. Elas estão procurando se relacionar com o que a Umbanda pode lhe oferecer. Eu não estou ali hoje buscando o sagrado, porque eu quero criar intimidade com o meu sagrado, porque eu quero conhecer, me aprofundar com os meus, porque eu quero conhecer, na verdade, a essência do meu orixá para com a minha vida, porque eu quero suprir ou nutrir o que está faltando em mim, mas de forma espiritual, não. Eu estou aqui pelo que você tenta me dar. Se me der, eu estou aqui. Se eu não ver resultado, eu vou para outro lugar. Tem funcionado dessa forma. Enquanto as pessoas não entenderem que o que nós precisamos buscar de intimidade, né? Eu falei hoje de sustentabilidade de promessa, né? Dentro do terreiro em si como um todo. O que é que sustenta uma promessa, né? Dada ou proferida por um guia espiritual? A intimidade no processo, a aliança gerada entre você e o plano. E quando isso não acontece, não ocorre, meu amor, você vai correr todas as coxias do mundo e não vai acontecer nada. Porque está faltando você se encontrar e se conectar com quem de fato se faz necessário. Talvez você esteja conectado com o terreiro, com o banco, com o colega, com a guia, com qualquer outra coisa, menos com a essência. Com a essência. Né? Você mesmo, né? Eu recebo, né, já recebi algumas ligações, né? E perguntas do tipo... Pai Marcos, eu queria fazer, como é que é o desenvolvimento mediúnico aí em sua casa? Tem como a gente fazer o curso e o termo que usa é esse, tem como fazer o curso sem ter vínculo com a casa? Aí eu me assusto, né? Me assustei as primeiras vezes. Porque eles não querem vínculo, eles querem receita pronta, magia pronta, um telecurso macumba. Não tem um telecurso 2000? Então, a gente tem que criar o telecurso macumba. Não querem passar pela ritualística, não querem passar pelos processos que são pedidos e que se faz necessário. Né? Eu falo que
A abertura, na verdade, do canal espiritual, ele só se dá à medida do quanto você busca. À medida para que a sua evolução aconteça, à medida para que o seu encontro com os seus aconteça, só é aberta à medida, só é mostrada para você à medida do quanto você busca esse espiritual na sua vida. Não vai ser o sacerdote, não vai ser o livro, não vai ser o ebó, não. A busca vai ter que ser sua. A intimidade vai ter que ser sua. O vincular, o abrir mão, o renunciar, o obter, na verdade, de ter que abdicar de muita coisa para viver, na verdade, a doutrina, vai ter que ser sua de mais ninguém. Exatamente. Meu Pai de Santo já está pronto. E não é para o Pai de Santo que você está fazendo nada, é para a sua espiritualidade, para o seu crescimento. Então, pessoas ainda pensam que tem que puxar o saco, que tem que... Né? Não tem nada disso. Nada disso. Não funciona, na verdade. Né? Eu falo que tem gente que chega agora, Marquito, e que já quer sentar na janela. Na verdade, tem gente que quer chegar agora e ter a mesma qualidade espiritual que um médium que tem 10 anos tem. Ele quer incorporar tudo, ele quer ter conhecimento de tudo, ele quer tocar, ele quer fazer o diabo no barracão. Né? Ele já quer chegar sentando na janela. E ele não sabe, na verdade, quanto a caçar foi batido para chegar onde o Pai de Santo, aquele médium chegou. Ele não sabe quanto banho foi tomado, quando a farofa de Dendê foi arriada na encruzilhada, quanto Exu comeu para poder aquele médium, aquele sacerdote, aquela pessoa em que você se inspira, chegar onde ele chegou de forma espiritual. Então, pisa de mansinho, pisa devagarzinho, vamos aos poucos, vamos buscando, vamos se graduando até chegar onde tem que chegar. Né? Porque as coisas são construídas aos poucos. Né? Até o mundo, para ser criado, fala que foi criado em 7 dias. A gente quer resolver uma vida em um dia só. Pois é. Né? O papo está muito bom, pai. Se deixar, a gente vai até... A gente vai à noite. Mas ainda tem o pai Rafael que já está aqui mordendo a boca. Já aqui. Eita, Jesus! Beijo, Rafinha. Pai, um abraço. Beijo, Marquinhos. Beijo, queridos. Minha mãe, Oxum abençoe a cada um de vocês. Vamos agora chamar Pai Rafael, o polêmico. Ah, é. E eu que sou polêmico, né? Boa noite a todos. Chame Fabinho e Léo de novo, rapidinho aí, só para eu fazer uma coisa aqui que eu acho que vale a pena. É possível, Marquinhos, chamar os dois aí de novo? Agora eu acho que o Pai Léo que ele vai entrar na atividade. Então chame Fábio aí rapidinho, acho que ele tá lá. Ah, tá aqui, já apareceu, eu vi, apareceu aqui, peraí. Pronto, bota a galera aí, todo mundo junto aí. E aí? Deixa eu ver. Boa noite, meus irmãos, pra gente se ver, falar ao vivo. Não podia deixar passar essa oportunidade de avisar o pessoal que Pai Fábio ficou mais velho, né? Então, tá de primavera nova. Né? Então, eu não ia deixar passar a oportunidade. É o mais jovem entre nós 4, apesar que a gente praticamente tem a mesma idade, né? Mas, então, deixar aqui registrado, acho que tomei a liberdade de chamar Léo de novo, eu sei que Léo tá com as demandas dele, e a gente parabenizar Fabinho aí pela sua primavera nova e desejar aí muito axé aí, porque ser sacerdote não é fácil, né? Então, de coração, meu irmão, você é um cara que... Você é uma das pessoas que dentro da Umbanda, assim como os dois que estão aqui nos quadros ao lado, são pessoas que eu tenho respeito e admiração da nossa religião, e espero que a gente possa perpetuar isso durante muitos e muitos anos. E agora deixa Léo falar alguma coisa e daqui a pouco quem vai falar sou eu. Um abraço, estou aqui esperando. Não, eu só queria parabenizar, então, aproveitar o espaço. Eu falei com você no dia, né? Te liguei, tudo, você sabe que a nossa relação nesse sentido é pessoal, né? Em tudo, mas aproveitar e realmente parabenizar, falar também que admiro muito, você sabe disso, né? E que, enfim, que Oxum lhe abençoe, traga sempre na sua vida tudo de melhor aos seus pés. Você continue aí com os 4.0 com chaparia de 2. Pô, falou a idade, velho. Não era pra fazer isso. Não, foi ele que falou. Eu tenho mão de correr. Marquinhos, você tá com quantos anos, Marquinhos? Hein?
20, Você tem quantos anos, meu? 20 De carteira assinada, né? 20 de carteira assinada, né? Ai, meu irmão. Marquinhos de de menino. É 34. 3.4. Então ele é o mais jovem. Eu me equivoquei, Fábio. Perdeu seu posto. Tá, você tá vendo que saudade dos meus 34, meu filho. Eu ainda tenho cabelo. Pois é, tá bom. Tá certo. Tá bom. Não vou responder nada. Vou responder no privado. Um abraço, viu, Fabinho? Outro querido. Obrigado, Marquito. Valeu, pessoal. Vamos seguir. Um abraço a todos. E aí, Marquinhos, tudo bom, meu filho? Tudo bom. Quer dizer que o polêmico... Rafael, polêmico. Sou polêmico. Polêmico não, cara. A gente não tem que ter medo de falar a verdade, né? Não, tem que falar mesmo. Falar a verdade é tipo assim, eu penso o seguinte, mas não é crítica, não, é elogio. Não, eu sei. Eu penso o seguinte, eu acho que a verdade ela é um dos pilares da nossa religião, né? Então, quando a gente não soa verdadeiro, a gente acaba não trazendo um dos pilares da nossa religião, né? E eu deixo as minhas opiniões para quem quiser concordar, nem todo mundo é obrigado a concordar, mas eu costumo dizer que para me convencer do contrário, você tem que vir com bons argumentos, que vir só com mimimi, você não vai conseguir me convencer, né? Aqui na Umbanda, hoje, no estado da Bahia, tem algumas pessoas que eu tenho admiração pelo trabalho, né? Pela seriedade que costumam tocar os seus trabalhos, e muitas vezes eu tomo como exemplo, como bons exemplos de fazer isso, né? A exemplo seu, pai Leandro, pai Fábio, tem a mãe Romilza lá do Força e Luz, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Nesse quesito, né? E então eu tenho algumas e outras pessoas aqui, né? Que eu admiro muito. Mas vamos lá, sobrou a pergunta 1 e a 2 para mim, não foi? Exatamente. E aí, qual vai ser agora? A número 1, começar com o número 1. Pronto, a número 1. É uma boa pergunta, né? Maria. Com relação a um médium que já possui um certo tempo de caminhada dentro da religião e do terreiro, esse médium, ele anseia abrir por um trabalho espiritual e suas entidades colocam isso para o dirigente, certo? Na sua visão, como dirigente, como é que um dirigente deveria conduzir tal situação? Né? Como é que você conduziria essa situação? Marcos, eu penso o seguinte. Primeiro, existe uma questão que a gente chama de livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio, ele nos direciona para que nós realizemos nossa caminhada. Não caberia somente a mim trazer essa prerrogativa ao filho de santo ou não. A espiritualidade, numa primeira instância, seria a responsável por estar orientando com relação à capacitação dessa pessoa se tornar um líder e abrir uma nova casa de Umbanda. Eu acho positivo nós formarmos novos líderes para dar continuidade à religião. Não existe uma estatística específica de quantos % dos filhos que entram no terreiro podem virar sacerdotes. O que eu posso te dizer é que, pelo nível de comprometimento que a gente tem hoje, inclusive dentro das nossas casas, esse nível é muito baixo. E nem todo mundo tem o comprometimento necessário para se tornar um líder espiritual, né? Um pai ou uma mãe de santo, um ibiá, né? Então, primeiro existe a primeira barreira, que é a falta de comprometimento. A segunda barreira é a falta de estudo. E quando eu falo falta de estudo, não é só relacionada à falta de ler nada, não. A gente tem uma coisa chamada crivo, né? Bom senso, senso crítico, filtro, e foi o que o pai Leandro estava falando. Às vezes você lê um livro de uma doutrina ou de um sacerdote que em nada contribui com a casa, né? E aí você assume aquela verdade. Então, caso esse médium estiver preparado, tiver conhecimento para tanto, e a espiritualidade for afirmativa, e juntamente com o meu entendimento também, pela experiência de sacerdócio, não veria problema em levar isso adiante, em fazer os rituais necessários e tutoriar essa pessoa até que ela pudesse caminhar com as próprias pernas, porque um dia eu fui assim, um dia eu fui alguém em busca
da Umbanda, e a Umbanda naturalmente me trouxe o sacerdócio. Eu não entrei na Umbanda para virar sacerdote. Agora, o sacerdócio aconteceu pelo meu nível de dedicação, pelo meu nível de conhecimento, de estudo, por tudo aquilo que eu busquei. E a espiritualidade me entendeu como um vetor de propagação dos conceitos religiosos num primeiro momento e daquele pouco conhecimento que eu ainda tenho, né? Porque a gente tem muito pouco conhecimento, a gente não sabe nada, né? Sócrates fala, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Exatamente. Então, existe isso, mas não é qualquer médium. Tem muito médium que chega na Umbanda, e o tema hoje foi muito interessante. O cara vai lá, fica 3 anos numa casa, 2 anos numa casa, faz um amaci, faz um bori, lê meia dúzia de livros aí de um autor, mais meia dúzia de outro, baixa ponto riscado pela internet, começa a inventar um bocado de coisa, sai da casa e abre um terreiro. As pessoas precisam entender que as firmezas energéticas, espirituais e físicas de dentro de uma casa, eu não vou estar aqui dizendo como se faz, mas esses axés que a gente planta no solo da espiritualidade, não é um pote com uma pedra e com abô dentro, não, como as pessoas costumam imaginar. A gente pode fazer tudo, pode chegar até o melhor assentamento, o melhor ibá, as melhores taças, as melhores pedras, minerais, colher as melhores ervas, para quem usa, né, a menga, usar a menga, não importa, fazer os melhores rituais, despachar 500 milhões de pratos, mas se a espiritualidade não entender, não lhe der a outorga para você exercer aquilo ali, meu amigo, você, na realidade, é um estelionatário espiritual. Você está se enganando aquele que você está colhendo. Então, todo aquele, salvo raríssimas exceções, que sai de uma casa para abrir a sua casa sem a tutela da espiritualidade num primeiro plano, ele está fadado ao insucesso e está fadado a, na realidade, não abrir um terreiro, abrir um hospício, que vai juntar um bocado de doido igual a ele, e pelo até processo vibracional, em vez de criar um ponto de luz, uma casa de acolhimento, vai criar uma casa de vaidade, vai atrair para aquela casa o mesmo tipo de médium que ele foi, né? Os afins se atraem. Então, ele vai ter médiums ali que vão ficar 2 anos na casa dele, 3 anos estourando, e vão querer abrir outras casas, que não têm conhecimento litúrgico suficiente para isso, e vão se deparar com processos de demandas e obsessões que não têm capacidade de abarcar. E, com isso, em vez de ajudar, vão estar prejudicando. Eu vou aproveitar que Marcos, que Fábio contou uma história, eu vou contar uma outra também. Há muitos anos atrás, quando eu ainda nem era sacerdote, eu ainda era pai pequeno, na casa que hoje eu exerço o sacerdócio, eu tenho um casal de amigos, que eu não vou citar o nome, que num processo meu de saída de um terreiro, inclusive, no qual eu fiz tudo como manda o protocolo, se diga por passagem, fui agradecer a ela, Lorixá, levei flores para ela, tenho testemunhas oculares, você é uma delas, inclusive. Agradeci, disse que buscava novos horizontes e novas questões filosóficas e espirituais. Agradeci, saí da casa, no meu entender, com o pé direito, do mesmo jeito que eu entrei, por entender que eu tinha novas buscas a fazer. Tanto tinha que eu encontrei um lugar que me acolheu, e hoje, até hoje, já se passam mais de 8, 9 anos, estou nesse mesmo lugar e estou feliz e estou realizado. Então, após sair dessa casa, eu encontrei esse espaço desses amigos que tinham um centro espiritualista, não era nem de Umbanda. Como eu estava com a minha mediunidade já em latência, eu já trabalhava há algum tempo, atendia as pessoas, os consulentes já há alguns anos, eles me deram uma guarida. E não foi muito tempo, foram alguns meses, até que eu fui levado por meu padrinho no santo, que é uma pessoa que é muito querida também, uma das pessoas que eu tenho muita admiração dentro da Umbanda, profundo conhecedor, Umbanda Molocô, a casa dele, toca Queto, Angola e Umbanda. Ele é neto de Joãozinho da Gomeia, só para você ter ideia, o homem retado. Então, eu fui levado por meu padrinho até a casa de meu pai Antônio, né, que foi quem fez meu santo e que me deu a prerrogativa de sacerdócio. E quando fui levado a pai Antônio, mais uma vez eu agradeci a oportunidade que tive de exercer minha mediunidade através de pai Francisco de Angola, que é com quem eu atendia lá. E, passado alguns meses, ela, a esposa, veio me procurar pedindo ajuda.
E aí nós fomos até essa casa espiritualista e realizamos um trabalho espiritual, Marcos, e foi identificado o quê? Apesar da boa vontade dele ajudar as pessoas e de ele atender as pessoas, ele não tinha nenhum procedimento, não realizava nenhum tipo de descarrego, desobsessão do corpo mediúnico, nem dele, nem do ambiente, nem de nada, durante anos. O que isso aconteceu? Ele teve um surto, acredite, teve um surto de loucura, teve que parar no Juliano Moreira, foi acometido de um processo obsessivo gravíssimo, que levou ele ao falecimento, a ponto de ele se tornar uma pessoa quase que letárgica, quase, sabe, você falava com ele, ele estava em outra dimensão. E uma pessoa que eu testemunhei, de bom coração, ajudou muitas pessoas. Mas o que acontecia? Ele não tinha o conhecimento para tocar sozinho uma casa. Ele tinha uma excelente mediunidade, mas ele não tinha conhecimento, ele não tinha aprofundamento nas questões filosóficas do processo espiritual. E quando eu falo isso, não é relacionado à Umbanda. A Umbanda é mais uma das religiões. Eu falo em nível mediúnico. Toda casa tem que ter a sua profilaxia, a sua defesa espiritual, e o que a gente chama aqui no Maria da Piedade de cuidando do cuidador, ou seja, cuidar dos zeladores e dos médiuns, para que a gente possa estar sempre se abastecendo, se renovando de energia. Então, por conta disso, dessa história, se tornar um sacerdote, na minha visão, não é coisa para 2, 3, 4 anos, não. Eu acho que pode acontecer, caso você tenha uma mediunidade, assim, é muito raro, pode acontecer, mas eu acho que pelo menos aí, mais algum tempo, eu não vou dizer quantos, mas, sei lá, 6, 7 anos, dentro de um terreiro, para você estar passando por vários processos, várias fases, cultuar todos os orixás, aprender a cultuar todas as linhas de entidade que a casa trabalha e tudo mais, até para se preparar num futuro, até de receber uma linha nova ou de aprender a cultuar um novo orixá, porque isso é possível. Quando eu comecei na Umbanda, não cultuava-se Obá, não cultuava-se Tempo, não cultuava-se Logunã, né, que chama de Tempo, Egunital, alguns orixás que eu concordo muito com a literatura que é trazida aí pela dita Umbanda Sagrada, nesse quesito das polaridades, da vibração. Essa parte é muito bem fundamentada no quesito de posicionar. Agora, como explica essa coisa de você ter um orixá negativo e outro positivo, eu já não concordo muito, porque eu não sei você, mas eu acredito que todo orixá, todo ele, tem duas polaridades, independente de ele ser uma iabá ou de ele ser um babá. Então, eu não enxergo que você tenha um contraponto de um orixá masculino e para um contraponto de um orixá feminino na mesma linha. Eu acho que ambos os orixás, sejam eles homens ou mulheres na nossa concepção de sexo, ele tem as duas polaridades. A Tumbanda, que foi uma banda que eu fui iniciado, inclusive, então eu tenho um pouco de conhecimento, tem essa visão de bipolaridade, no sentido de que todos nós somos homem e mulher, espírito não tem sexo, e vibração ela tem polaridade, positiva ou negativa no sentido magnético, não de ruim ou bom. Se você discordar, fique à vontade. Respondi a pergunta, então para fazer um filho de santo virar pai de santo sob a minha tutela, ele teria que passar por todos esses crivos que eu te coloquei. Perfeito, concordo. Né? Não tiro nenhuma vírgula, não coloco nenhuma vírgula, não tiro nenhum ponto. Você que tirasse. Ele falou, sua Umbanda diz isso, é isso mesmo que você falou. Não, mas é verdade. Mas é isso mesmo que você falou. Questão do número 2. Vamos para número 2. A mediunidade é inerente ao ser humano. Uhum. Diante da sua visão, haveria escolha em trabalhá-la? O médium deve aceitar, o médium deve aceitar o que vem para ele? No caso da não aceitação, haveria consequências para a vida dele? Quer que eu repita? Pronto, vamos lá. Não, tranquilo. Está bem, perfeito. Já captei vossa mensagem. Sábio guru. Marquinho, eu vou mais uma vez aproveitar aí as deixas que os nossos irmãos aí anteriormente nas suas falas deixaram, que é o seguinte, a primeira delas. O Pentateuco kardeciano, isso é incontestável, inconteste, é a melhor obra
a maior, a mais técnica, a mais filosófica obra no que tange processos mediúnicos. Ponto. Pai Leandro faz algo, né, na casa dele, que tem uma influência de Queto e afro, né, uma influência afro muito forte, uma coisa que eu acho maravilhosa, né? A mãe dele lá, nossa saudosa mãe, a mãe de mãe Fábio e a mãe de santo dele, tem uma visão, quando ele fala dos antigos, é fantástico. Você imagine um candomblé, uma umbanda, 30 anos atrás, trazer como introdução filosófica e mediúnica o Pentateuco kardeciano, eu acho isso fantástico. Não existe autor de umbanda que tenha um tratado tão maravilhoso quanto esse. Na umbanda a gente não tem, infelizmente, ou felizmente. Por quê? Tudo que se tem de mediunidade ou é baseado nessas obras, o que eu acho muito bom, ou então é baseado nas canalizações psicodélicas de nego muito doido que escreve um bocado de besteira e acha que está descobrindo a fórmula da água. Então, Marquinhos, a mediunidade, ela é inerente a todo ser humano, e você tem tipos de mediunidade, tá? A mais rara, que é uma mediunidade missionária, ou seja, é uma mediunidade que que espíritos são escolhidos para realizar missões que extrapolam a normalidade. Exemplos, vamos lá aqui, vamos começar pegando pesado. A gente tem alguns médiuns fantásticos aqui na história antiga. Nós temos aqui São Francisco de Assis, nós temos Santo Antônio de Pádua, Sócrates, Platão. Esses médiuns, eles eram tão poderosos que eles tinham o dom de uma coisa que não sei se vocês conhecem, que estão do outro lado, chamado bicorporeidade. Ou seja, eles estavam no lugar, mas as pessoas presenciavam eles em outros, eles faziam uma projeção perispiritual e chegavam em outros lugares para levar mensagens. Processos de cura, processos de evangelização, fantástico. Aí, mais moderno, a gente tem aqui médiuns como Chico Xavier, por exemplo, que talvez tenha sido o médium mais completo do Brasil, né? A gente tem 2 médiuns hoje na ativa, que são médiuns hoje que têm uma notoriedade por suas obras muito valorosas. Um deles é um amigo pessoal, o mestre, que é José Medrado, que é um cara fantástico, a obra dele é maravilhosa. E a gente também tem o Divaldo Franco, que também tem uma obra muito bonita. Ambos, Chico, eles capitaneam obras assistenciais que atendem milhares de pessoas, né? A Cidade da Luz atende 100 mil pessoas por ano, alguma coisa assim. Se eu tiver equivocado no número, me perdoe, Medrado, mas é um número absurdo. A Mansão do Caminho também, uma quantidade. Lá, o Chico Xavier e outros centros tão grandes que a gente tem por aí atendem, né, essas pessoas. Isso são referências que eu admiro muito. Pena que a Umbanda, nas suas grandes casas físicas que você citou aí na pergunta, não tem um direcionamento social e caritativo tão forte como aquilo que se prega na nossa base, né? Eu enxergo muito terreiros menores, posso falar menores não no sentido de qualidade, mas de quantidade, como o meu, o seu, o Pai Leandro, o de Fabinho, que é um pouco maior, realizando trabalhos sociais muito mais proeminentemente fortes e positivos do que casos aí que tem 500, 600, 700 médios e que só ficam cobrando dinheiro para dentro de si e para o outro não dão banana nenhuma, né? Então, a realidade é bem essa. Então, Marcos, essa mediunidade missionária a gente vai tirar. A gente tem uma mediunidade chamada de expiação e prova, que é a mediunidade que nos atinge, que é um acerto que nós fazemos com a espiritualidade, e a espiritualidade nos dá a prerrogativa de usar essa mediunidade no sentido de aprender, ou seja, a gente fazer aquela que chama de autorreflexão, autoburilamento, que eu gosto de falar muito, e para a gente ajudar o próximo na caridade espiritual, tá? Então, essa mediunidade, ela é um acerto nosso. Porém, a espiritualidade, o nosso Pai Celestial, o Zambi, ele nos deu um fator que eu já citei aqui, e esse fator ele não nos tira, ninguém tira isso de nós, porque ele nos deu, chamado livre-arbítrio. Então, eu não acredito que a espiritualidade, que a boa espiritualidade, puna ninguém se a pessoa se desinteressar em usar essa mediunidade nessa encarnação, exercendo conforme tinha sido combinado antes do processo encarnatório. Porém, quando a gente faz um compromisso encarnacionista e não cumpre, a gente
deixa acumulado o que era para desacumular e acumula ainda o que trouxe nessa vida. Porque o que acontece? Se você pode não usar uma mediunidade, mas ser uma pessoa extremamente caridosa, bondosa, de bom coração e ajudar muitas pessoas. Então, o seu vetor de caridade, ele não foi a mediunidade, mas aquilo que você se propôs a aprender foi aprendido por outras vias. Agora, quando a mediunidade... São processos compensatórios. E aí, quando acontece o contrário, quando você não vai nem por um lado, nem pelo outro, e ainda faz mais caquinha, arrebenta com tudo, quando você desencarna, você vai ter que prestar conta disso. Mas não é processo punitivo, é lei de causa e efeito. Aí a gente tem os efeitos dos orixás nos causando. Que os orixás estão muito bem claros que são as leis divinas, são as manifestações divinas. Então aí você tem aí Ogum se manifestando, Yansan, Xangô, dentro dos arquétipos das leis, que é o quê? Das leis, que é o quê? Que é a ação, a justiça, o equilíbrio, né? A lei de causa e efeito sendo constituída. Então fica muito simples a gente entender que essa história de que se eu não for para o terreiro ou for para o centro espírita, o santo vai me dar surra. Você me desculpa, se você tem um santo que lhe dá surra, você, na realidade, você tem que procurar primeiro uma desobsessão. Porque eu desconheço um espírito de luz dar surra em alguém. Porque eu tenho que fazer, porque é a forma de aprender. Não. A melhor forma de se ensinar alguém na espiritualidade, isso é provado pelos grandes mestres, é pelo amor. A gente que vai pela dor. Mas os nossos professores nos ensinam pelo amor. É claro que a vida, pelas nossas escolhas, nos propicia caminhos de sofrimento, mas as escolhas são nossas, e não da espiritualidade. Está respondido aí, apesar de ter dado uma volta danada? Perfeito, tá ótimo. Só para a gente, né, deixar... a gente não está generalizando, né, que são todas as casas grandes que não possuem, né? Não, de forma alguma. Não, eu falo, né, por causa dos comentários. Não é toda a casa, né, Pai Rafael? Pode ser até a maioria, mas não são todas as suas exceções, né? Não, tudo exceção. Quando eu falo, Marquinhos, é o seguinte, o que eu entendo? A mediunidade de Umbanda e a magia na Umbanda, na minha visão, é uma coisa muito minha, particular. Isso é secundário perante o principal objetivo da religião, que é o processo de autoconhecimento e da prática da caridade, seja ela material ou espiritual. A mediunidade, o conhecimento de magia são os vetores, são os efeitos de tudo, mas a causa primordial de tudo é o amor ao próximo, leia-se caridade. Então, o que eu falo, quando eu falo que essas casas maiores, e eu não estou apontando o dedo para ninguém, se alguém se sentiu ofendido, a carapuça caiu, azia, eu falo no sentido de se perder a essência do propósito da Umbanda. A essência do propósito da Umbanda não é você ter uma casa gigantesca, Exato, com milhares de médiuns, e você não aproveitar essa força de trabalho espiritual e braçal para ajudar o seu próximo. É nesse processo, nesse sentido que eu falo. Infelizmente, está se perdendo essa essência dentro do processo umbandista. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo, eu vou colocar carapuça para todo mundo, não adianta a gente vir aqui só fazer live, falar bonito e não botar a mão na massa. Tá? Quando eu falo, é aqui, acolher, dentro do que se pode, ajudar o próximo materialmente, porque agora, por exemplo, o que está fazendo muita falta aí, Marcos, hoje, é o acolhimento material, que é comida, né, o alimento, a roupa, o abrigo, porque é uma necessidade urgente. A gente não está podendo dar um acolhimento material como nós normalmente damos nos nossos terreiros, porque há um distanciamento social, né? Então a gente não pode abraçar, a gente não pode dar um passe a presencial, muita coisa está tendo que ser adaptada. Mas você ficar só fazendo live, falando bonito de Umbanda, não vai resolver o problema de ninguém. Né? Não vai dar. A gente tem que, de alguma forma, aprender a lidar com essa situação e transformar a maneira de trabalhar dentro da Umbanda. E eu vejo fácil, você, como eu falei, o Fabinho, o Pai Léo, a mãe Romilza continua trabalhando lá, fazendo os trabalhos dela, acompanha muito através das publicações até de Nani, né, que é amiga em comum de todos nós. E outras casas que eu assisto, outras casas que eu vejo na internet também, fazendo trabalhos muito bacanas, acolhimento, colocando à disposição para a escuta terapêutica, no sentido de ouvir alguém que está abafado, que está dentro de casa.
É isso que tem que fazer, Marcos. É isso que a gente tem que trabalhar. Não é uma crítica ao modelo de cada um transmite seu conhecimento como quer, faz como quer, mas, como eu disse, eu não sou obrigado a concordar e eu tenho o direito a emitir a minha opinião. A pessoa pode me responder como não pode achar ruim como não pode, e pode levar para o pessoal. Eu não estou aqui direcionando nada a ninguém, eu não citei o nome de ninguém, absolutamente ninguém, né? Então, acho que é por aí, cara. Acho que está mais ou menos por aí. Eu vou... Olha, demorou mais hoje, né? Estouramos 15 minutos aí, né? Porque todo mundo falou pra caramba. No Facebook não tem a limitação, a gente fica à vontade. Né? O bom é esse. Para finalizar, Marquinhos, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Eu concordo com o Fábio que a gente pode dar a chance à pessoa. Eu penso um pouco parecido com ele, no sentido de, por exemplo, eu já tive pessoas que realmente aprontaram comigo na casa e eu não traria elas para o corpo mediúnico novamente. Agora, o acolhimento, né, se ela precisar de ajuda, as 1000 vezes eu vou ajudar, mesmo que eu saiba que ela provavelmente, assim que for ajudada, vai virar as costas de novo e vai sumir. Porque, na realidade, a ingratidão é um presente que eu não quero aceitar para mim. A ingratidão é dela, não é minha. Então, eu não vou me deixar, né, me tomar por esse sentimento. Eu vou ajudar e é da minha natureza, e acho que é da natureza de todo bom bandista. Tenho certeza que vocês 4 pensam mais ou menos aí. Deixo aqui meu abraço a todo mundo, meu saravá fraterno. Né, hoje é segunda-feira, dia de Exu, me atrasei um pouquinho, que eu estava terminando de fazer uma oferenda lá para Exu, para agradecer, para pedir força. Aí quando você me mandou, estava voltando, eu esqueci, 16h32 era para ter sido o primeiro, mas deixo aqui meu axé, meu saravá a todos, foi maravilhoso estar aqui com vocês, Marquinhos. Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus. Axé. Um abraço, meu irmão, axé. Pois é, gente, mais um encontro Umbanda do Bem. Próxima segunda estaremos juntos novamente. Fiquem atentos aí às redes sociais, nossas redes sociais, para poder ver a divulgação onde é que vai ser o próximo encontro. Né? Cada semana, um sacerdote, ele é o anfitrião desse encontro. Ok? Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxalá abençoe a todos, que dê muita paz, muita luz, muita perseverança para a gente passar todo esse momento, porque mais na frente vamos estar juntos novamente. Um axé, Pai José abençoe a todos vocês. Uma boa noite.